Codificação da doutrina espírita, confere? É isso mesmo? Todo mundo está consciente desse fato? E quando será que começou essa preocupação, esse trabalho com a elaboração de um movimento unificador para a terceira revelação, o Consolador Prometido? Alguém tem ideia? Então veja só. 1949, que aconteceu o quê? O Pacto Áureo. O que é o Pacto Áureo? Já é mais difícil de explicar, deixa para você. Não, mas todo espírita. Não, eu não vou explicar. Todo espírita está comemorando neste ano, quantos anos de Pacto Áureo? 70 anos. É importante para nós? Por que é importante para nós? Saímos do uno e fomos para o todo. É uma perspectiva. Mas vou convidá-los para a gente acompanhar uma linha de tempo. Esse é um trabalho da FEB, feito pela Miriam Duzzi, que permitiu que a FEB, de alguma forma, usasse isso nesse trabalho conscientizador sobre a questão do Pacto Áureo. Aqui que na luz vermelha. Nesse. É o Aqui, primeiro? É o segundo, terceiro, desculpa. Não funciona. Não, peraí que nós vamos organizar, vai. Então vamos lá. É aqui? Mudou? Não muda? Talvez na mão, né? Então, Vamos nós. será? É, porque tem um tempo, né? Nós precisamos para vocês acompanharem o pensamento do trabalho. Vamos lá. Então, veja só. Nós estamos aqui na frente do da cachorra atrapalhando a imagem. Mas, por favor. Então, o que nós temos que entender aqui? A questão de unificação, Pacto Áureo, numa consonância entre FEB e FEEB. 70 anos de Pacto Áureo. Começou quando mesmo? Alguém falou uma data aí? 1949. Será que foi? Por que não? Foi a assinatura. Mas quando que começou, Virgínia? 40. Então era um negócio que desde o início que pintou a ideia de movimento espírita. Desde o início que pintou a ideia de movimento espírita. E qual foi o início do trabalho de movimento espírita? Vamos lá? Então vamos fazer. É a terceira? Não vai não, Cíntia, vai, por favor. Vai na mão mesmo. Então olha só. Nós temos aqui um trabalho, Orientação aos Órgãos de Unificação de 1970. Isso é fruto de Pacto Áureo. E nós temos uma raiz, que muita gente acha que foi uma encomenda da FEB para que se solidificasse a ideia de Pacto Áureo, porque essa obra raiz é de 1938. Pacto Áureo foi assinado, como muito bem colocou a Virgínia, em 1949. Então, esse trabalho de orientação aos órgãos de unificação e Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que fala para nós sobre a propriedade do Brasil como instrumento do Consolador Prometido, tem história. E essa história começa exatamente escrita no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Quando Jesus coloca isso, ele estava falando com o seu colegiado, que ele de 12 já havia transformado nos 70 da Galileia, nos 500 da Galileia, para que se entendesse que essa obra não é de uma única persona, uma única personalidade, mas essa obra tem a ver com um conjunto de colaboração, porque se não for assim, nós seríamos frágeis e nós teríamos essa obra, a revelação do amor, a revelação da verdade, que é a terceira revelação, completamente esfacelada pela sua fragilidade. Então, é nessa linha de tempo que a gente começa a verificar como
foi que tudo começou. Como numa boa história, vamos traçar esse roteiro aqui. A gente vai fazer um pouco acelerado. Peço permissão e licença a vocês, devido ao tempo, mas a gente chega lá. Então veja só, ano 33 depois de Cristo. Esse é o momento em que Jesus, no auge do seu ministério, lança essa proposta para que nós entendamos que não vai funcionar. Eu acho que são os palitos. Eu acho. Mas eu fico aqui, tá? Eu fico aqui de boa. Agora eu acho que deu. Ó. Vai. Onde foi? É aqui? É o terceiro. É terceiro? É um pouquinho mais Então, acima o braço. Aqui, ó. Vira ele pra cima. Foi? Pra cima, desse jeito aí, retinho. Não, gente, não vai não. deixa. Aí, Deu? Agora tá voltando. Começou? Vamos outro? Agora pra frente, é o primeiro. Agora é o primeiro? Não. Tem que direcionar melhor. Tô apanhando isso aqui. Vai na mão aqui mesmo. Olha, aposentado. Aposentar. Vamos lá. Então, aqui nós temos o advento do Consolador prometido, conforme narra o Evangelho de João. O que é esse advento? É a perspectiva de Jesus em relação ao que ele esperava da continuidade da sua tarefa implantada naquele momento. A segunda revelação iria nos trazer uma terceira, que nos traria o que ele ainda não tinha condição de nos revelar, em função ainda da nossa maturidade, do nosso atraso espiritual. Porque, convenhamos, nós somos os mesmos. E seguindo nessa perspectiva, depois do ano 33 depois de Cristo, nós vamos encontrar 1000 e poucos anos depois, 1042 anos depois, um diálogo interessantíssimo. Quando nós chegamos nesse patamar do primeiro milênio após Jesus, nós temos então um diálogo de Jesus com Eliú, um dos seus prepostos que cuida da questão sociológica da organização dos mundos. Então Jesus, nesse momento, o que é que ele coloca? Ele verifica o que está acontecendo. O cristianismo entrando em bancarrota em função das nossas dificuldades, do nosso personalismo, do nosso egoísmo. Então Jesus, verificando a necessidade da expansão do progresso mundial, sob a égide do nosso Pai Maior, ele convida a sua equipe para um tour espiritual nas regiões planetárias, porque tudo está determinado, não cai uma única folha sem que o Pai não queira ou não determine. Então, naquele momento ali, em que a gente vê a Europa esvair-se em sangue por guerras cristãs, nós temos então a ação da espiritualidade. E Jesus convida Eliú para essa revisão planetária. E nós temos então, nesse momento, o diálogo em que ele, chegando mais ou menos na região sul planetária, ele coloca: olha, nós temos que alguma coisa fazer. Do jeito que as estão caminhando com o processo do cristianismo, nós não teremos bons resultados. Então, Eliú, eu peço a você, me leve. Onde é que no sul planetário nós encontramos o símbolo do meu sofrimento na Terra? Então, Eliú vem com ele para as Américas e todo o séquito que o acompanha, e nesse momento, frente ao Cruzeiro do Sul, que é o símbolo da redenção humana, que é o símbolo do sofrimento do Salvador, ele coloca: volta, por favor. Eliú, voltando. Anterior. Isso. Aqui, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Porque aqui nós iremos traçar os processos da redenção humana. E você, Eliú, irá personificar em uma nova tarefa no povo mais pobre e mais trabalhador do planeta,
E é assim que nós temos logo em seguida, que não funciona. Vai aí, Cíntia, por favor. Não, esquece os Esquece aqui. Para essa terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho, porque ela será entregue a um povo que dará os frutos que o evangelho merece. Então, nesse momento, essa árvore da Palestina veio para as terras das Américas, mais propriamente para o Brasil. E a partir desse momento, o que é que nós encontramos nesse trabalho? Pode seguir. Nós encontramos nesse diálogo, quando Jesus diz a Eli o que ele corporificará, e realmente isso acontece no ano, vamos para a nossa linha de tempo, isso acontece no ano de 1394, quando Eli reencarna em Portugal como o infante Dom Henrique de Sagres. E ele veio trazendo as cartas planetárias que davam origem à descoberta das novas terras. Quando nós percebemos que temos a nossa história oficial de que o Brasil foi descoberto, não, o Brasil não foi descoberto. O Brasil foi revelado através de um processo de cartografia que já existia. Nós temos na história a comprovação da presença dos vikings na região de Boston, nos Estados Unidos, quando eles plantaram as primeiras vinícolas. Nós temos Cristóvão Colombo, que só fez o seu processo de viagem à América porque ele encontrou mapas cartográficos que davam a direção correta. E quando se organiza a esquadra para o descobrimento do Brasil, Dom Manuel, chamado Venturoso, tinha todos esses projetos. Então, não é uma caravana a uma troca, não são naus à deriva. São direções extremamente planejadas pelo plano espiritual e pelo plano terreno, para que novas terras viessem dar frutos significativos para a evolução da humanidade. Então, é assim que nós temos o trabalho de Dom Henrique, que faz de Portugal o país mais pobre, o grande desbravador dos mares nunca dantes navegados. Então, nós chegamos ao Brasil em 1500. A história prossegue. Seguindo nessa mesma linha de tempo, Jesus então dialoga com um outro prepósito seu, do qual ele faz o zelador dessas novas terras, que é Ismael. E quem é Ismael na nossa historiografia? É simplesmente Alguma coisa, algum celular está ligado. Agar e Abraão, que deu origem ao novo povo semita, oriundo dos semitas. Os filhos de Ismael são também filhos de Abraão, porque quando ele é expulso da tribo, ele organiza uma nova população. E é esse mesmo Ismael que edificou uma população extremamente carinhosa, acolhedora, os tuaregues dos desertos. E é este espírito que Jesus convida para o seu trabalho, de fazer exatamente o quê? Ser o zelador dessas novas terras. Mas ser o zelador do aspecto material das novas terras? Não. Ser o zelador das ideias cristãs. Então nós temos nessa sequência o que é que acontece. Nesse momento em que estão no plano espiritual, eles se localizam então para as zonas de sofrimento. E surge uma bandeira translúcida, luminescente, e que Jesus coloca para Ismael. Escreve neste lábaro o símbolo do seu trabalho e de sua dedicação. E essa bandeira, colocada às margens dos abismos, faz com que aqueles espíritos prontos para o recomeço, para a reedificação, se prostrem e se ofereçam para processos reencarnatórios, em que eles viriam trabalhar nessas novas terras como desbravadores, muitos pagando com a própria vida. E é então assim que surge, em um processo de escrita direta, as 3 palavras que caracterizam o trabalho de Ismael: Deus, Cristo e caridade. Deus, Cristo e caridade é o lema da tenda de Ismael.
Deus, Cristo e caridade é o lema de trabalho do Espiritismo no Brasil, do Espiritismo no mundo a partir de então. E Jesus explica por que esta terra iria preservar a sua grande extensão territorial, que traz exatamente a forma de um coração. A nação menor em expressão dentro do Cone Sul é uma das maiores do mundo. Tivemos processos de guerra, sim, mas não tão como aconteceu nas terras do norte, como aconteceu no Velho Mundo, como acontece nas partes orientais do planeta, porque para o Brasil há uma destinação espiritual diferenciada. Então, após esse processo que culmina com o descobrimento do Brasil, seguindo na nossa linha de tempo, outros asseclas de Jesus são convidados para o reencarne imediato. É assim que nós temos as presenças de Manuel de Nóbrega, em Portugal, e José de Anchieta, na Espanha, e se reúnem para virem para o Brasil fazer um trabalho evangelizador. Manuel de Nóbrega, o senador Públio Lentulus, que havia conhecido Jesus, e a partir daquele momento faz uma modificação geral em seu processo de crescimento, porque se dedica em suas reencarnações ao entendimento, à divulgação do cristianismo. É assim que nós o encontramos como escravo Nestório em 50 anos depois. É assim que nós o encontramos como Padre Damiano em renúncia, iniciando esse processo gigantesco de trabalho de evangelização com análise de versículo por versículo do Novo Testamento, que nós encontramos agora consolidado no Evangelho comentado por Emmanuel, essas obras que nós temos em mãos, facilitando o nosso estudo na atualidade. E seguindo, nós verificamos também que em 1804 nós temos o renascimento de um grande trabalhador de Jesus, que é Kardec. E para maiores informações, dirijam-se, por favor, ao capítulo Kardec e Napoleão, quando em 1796, uma reunião no plano espiritual determina o retorno do apóstolo. E naquele momento, todas as grandes chancelarias, representantes governamentais, militares, são reunidos no plano espiritual. Todas as grandes expressões da ciência são reunidas no plano espiritual. E naquele momento, com a tiara do pontifício, esse Espírito recebe de Jesus a incumbência de voltar e dar então a materialização do Consolador prometido através do advento da doutrina espírita. E coisa interessante que a gente vai verificar lá no texto Kardec e Napoleão, texto belíssimo de Humberto de Campos, do livro Cartas e Crônicas. Percebemos que Napoleão andava na linha. Kardec era um de seus protetores. A partir do momento do afastamento da sua grande segurança espiritual, Napoleão começa então a deflagrar o Sacro Império Romano Germânico, faz-se coroar imperador em 1808 e se perde mais uma vez na sua tarefa de redenção. Então são aspectos fantásticos que nós temos que analisar para dar continuidade a esse entendimento. Também faz parte do plano espiritual a independência do Brasil em 1822, mantendo a nossa extensão territorial. Está tudo planificado nessa grande obra. Temos também outro espírito que é convidado por Jesus para reencarnar em terras brasileiras, e ele vai buscar Longinos, aquele grande convertido do momento da crucificação, que passou então a trabalhar pelo cristianismo. E ele assume a corporificação de Pedro de Alcântara, que seria depois Dom Pedro II, o nosso imperador, que governou por 50 anos. E, na expressão de Rojas Paul, um grande historiador argentino, Dom Pedro foi o maior republicano de todos os impérios. Ele governou a maior república das Américas como imperador, exatamente pela sua condição de liberdade, de expressão e de mente
progressista que ele era. Então o Brasil navegou em mares de tranquilidade junto com Dom Pedro II. Estava sendo preparado o quê? A transferência da árvore do Evangelho, porque logo em seguida Ismael recebe, deixa eu colocar por favor, o convite que não quer sair na tela. Então Ismael chama para reencarnar, para trabalhar o processo unificador da árvore do Evangelho transplantada para o Brasil como a doutrina espírita, o grande apóstolo Bezerra de Menezes, aquele que foi Zaqueu um dia, que fazia a distribuição dos bens, vem para distribuir e unificar a paz dentro do movimento espírita brasileiro. Bezerra chega, dá continuidade à sua tarefa, milita na política nacional, tem toda a expressão e todo o sucesso, mas o seu grande compromisso não era aí. Reencarnando em 1831, segue até 1900, quando nos últimos períodos ele se faz espírita e chega a presidente da Federação Espírita Brasileira. Isso em 1848, a partir de um pequeno vilarejo. Veja que são situações pequeninas. Nós temos então o grande start de uma invasão programada, quando a partir de Raiz os fenômenos de pancadaria, de raps, chegam a impressionar as pessoas, e isso transporta-se para a Europa, através dos oceanos, se transforma em um elemento de conversão de salões, mas na verdade nós temos aí o plano da espiritualidade para chamar o seu grande apóstolo para fazer a metodização da doutrina que seria necessária nascer para dar entendimento para nós da necessidade da continuidade do espiritismo ou da implantação do espiritismo no mundo. E é assim que nós temos, ainda fazendo parte desse projeto do Consolador Prometido, o advento da doutrina espírita em 1857. Seguindo nesse mesmo pensamento, nós encontramos também em 1865, 4 anos antes da doutrina entrar em bancarrota na Europa, com a morte de Kardec em 69, nós temos o quê? O primeiro grupo espírita do Brasil, o grupo familiar do espiritismo, em Salvador, na Bahia. Então, em 1865, oficialmente, o espiritismo é implantado no Brasil. E Olímpio de Menezes corresponde-se com Allan Kardec. Então, nós temos a chancela do codificador, para que olhava com bons olhos o despertar da nova nação para as lides espiritistas. Depois nós temos, na sequência, em 1873, a fundação do Grupo Confúcio, traduzindo as obras pela primeira vez para o português. E em 1875, quando nós temos o grande racha no movimento espírita europeu, o Brasil está preparado, 2 anos antes, para dar continuidade à seriedade do movimento por aqui. Seguindo, em 1883, 10 anos depois, o lançamento da revista espírita O Reformador, que é o primeiro periódico espiritualista e espírita do mundo e que está firme até hoje. Logo em seguida, olha só, a doutrina espírita foi codificada através do conhecimento. A organização do movimento espírita chegou no Brasil pelo conhecimento. Temos a tradução das obras básicas. Temos uma revista que consolida os aspectos espíritas e os estudos em terras brasileiras. E logo em seguida nós temos a fundação da Federação Espírita Brasileira, um ano depois. Todo esse norte capitaneado pelo plano espiritual. E aí, prosseguindo, nós encontramos o que nessa sequência, depois da fundação da Federação Espírita Brasileira? Então nós temos a sequência da política no Brasil, que teve um dos mais longos períodos, 300 anos de escravidão, trazendo a libertação também sob a chancela do plano espiritual. E sob a chancela do plano espiritual também, o Brasil encerra o seu compromisso imperialista e estabelece-se a República em 1889. E Bezerra assume a presidência da Federação Espírita Brasileira. E o que é que iria acontecer nesse diálogo de Jesus com Ismael? Quando ele coloca: Ismael,
você agora irá trabalhar pela unificação desse movimento que você começou um dia. E você irá trabalhar com todo o peso e com toda a coragem, porque a partir de agora, as terras brasileiras irão realmente fazer com que o cultivo da semente do Evangelho possa ser festejado. E nós temos nessa sequência também o trabalho do Evangelho como luz para todos os povos. E as ordens e observações de Jesus foram completamente observadas por Ismael, que estabeleceu a sua tenda de trabalho na organização da Federação Espírita Brasileira. E continua dando as cartas para que o movimento tenha a expressão que tem. Hoje nós temos um Conselho Espírita Internacional que é capitaneado pela orientação da Federação Espírita do Brasil. Então isso tem alguma coisa a ver conosco. Por isso a importância desse trabalho de nos chamar ao entendimento das obras básicas, que não há superação de Kardec. O que existe é a ignorância nossa ainda em função do que nos foi oferecido. Espírita que coloca Kardec está superado, não conhece Espiritismo, não conhece obra básica. Então nós temos nessa sequência esse entendimento de que esse trabalho que nós esperamos que seja complementado pela ação de cada um de nós, acontece o quê? Que nós possamos nos unir para a sedimentação do Espiritismo, assim como no passado, sob o capitaneamento de Dr. Bezerra, os espíritas se reuniram para defender o Espiritismo. Porque em 1889, com o advento da República, o Espiritismo, a prática do Espiritismo era considerada crime. Então, o grande trabalho de Dr. Bezerra de Menezes foi esse. Foi mostrar a seriedade da República, que ele começa trabalhando isso como uma expressão política no Senado Brasileiro da República, um deputado que ele foi. E ele prossegue nesse trabalho, porque nós só tivemos a sanção para o exercício pleno da nossa condição de espírita a partir de 1940, com a nova Constituição. De 1889 a 1840, nós éramos clandestinos e criminosos por trabalharmos com o Espiritismo. Isso está na nossa história. Então, se nós viermos a trazer invencionices para o movimento espírita, desonrarmos a codificação, enfraquecermos a nossa união, nós estaremos dando chance para que as trevas entrem em ação e para que nós percamos o nosso grande compromisso com a unificação desse trabalho. Por isso a importância de sermos unidos, porque sozinhos somos ponto de vista, unidos nós somos opinião, e isso é muito mais forte. Não é a minha, não é a sua opinião, é a opinião da codificação espírita. Então esse trabalho nos pertence. Então nós temos em 1949 a assinatura do Pacto Áureo, que começou esse trabalho desde a orientação em que Kardec coloca que temos que nos unir como um feixe de varas em O Livro dos Médiuns, para que a gente estabeleça a seriedade do nosso trabalho. E nesse momento, o movimento espírita estava preocupado em ter uma unidade de pensamento. E unidade não significa uniformidade. Unidade significa entendimento, fraternidade, coesão de pontos de vistas, para que uma ideia possa prosseguir deslanchando dentro de toda a sua propriedade. Então, em outubro de 1949, nós temos a primeira convenção espírita no Brasil, em que presidentes de centros de casas espíritas da região sul, principalmente Minas Gerais, buscam entender o que está acontecendo no norte do Brasil com a divulgação da doutrina. Então, no dia 5 de outubro de 1949, nos salões da sede histórica, hoje sede histórica da Federação Espírita Brasileira, espíritas ali reunidos, juntamente com o presidente Mantuil de Freitas, fazem este documento. Esse documento que consolida para nós o trabalho de
amemo-nos uns aos outros e seremos felizes, porque só assim seremos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é a mensagem União com Jesus, ditada pelo Espírito Bezerra de Menezes, em 11 de abril de 1901. Aqui está a semente espírita dos espíritos espíritas do Pacto Áureo. Essa grande necessidade. Então, nós estamos hoje aos 70 anos. Aqui está o conjunto, os elementos que propiciaram essa assinatura áurea. Esse nome, Pacto Áureo, se deve a Lins de Vasconcelos, um grande trabalhador espírita do Paraná. E nessa documentação nós encontramos na cláusula primeira do Pacto Áureo a plena adesão às orientações do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando no capítulo 29, Humberto de Campos descreve a sedimentação, a orientação espiritual para a Federação Espírita Brasileira, porque é considerado seguro o sistema federativo para a organização do movimento espírita no Brasil. Então, nós temos aqui a ata com as assinaturas de todos os prepostos que deram origem ao Pacto Áureo. E uma coisa interessante, essa assinatura do Pacto Áureo, seguindo na linha de tempo, como está o nosso tempo, 1 ano depois é instalado o Conselho Federativo Nacional, com o objetivo de trazer todas as organizações espíritas vigentes do país, para que tenham uma orientação segura, uma orientação que preconize a universalidade e a concordância dos ensinos dos espíritos, e não a prioridade de alguma ideia personalista espírita, mas que a gente seja fiel à ideia original. Então, em 1950, essa caravana da fraternidade, às próprias expensas, quer dizer, cada um pagando com seus recursos, viajam pelo Brasil, saem de São Paulo, vai para o Nordeste, Norte, culmina em Belo Horizonte o retorno desse trabalho, trazendo um relatório de como é que está o movimento. E a partir disso aí, nós temos o quê? Nós temos a visão macro do Brasil espírita. O Brasil que estava esfacelado passa a ser coordenado pelo trabalho federativo após a instalação do Conselho Federativo Nacional e o trabalho da Caravana da Fraternidade, trazendo para nós esse entendimento. A pergunta inicial: o que é o Pacto Áureo? Acordo celebrado entre a Federação Espírita Brasileira e representantes de várias federações e uniões de âmbito nacional, de âmbito estadual, para dar uma característica universal ao trabalho de organização espírita dentro do Brasil. Então, esse nosso mapa, através do estudo da perspectiva do Conselho Federativo Nacional, foi dividido em regiões. Então, é assim que nós temos hoje o trabalho espírita no Brasil, pelas regiões. Comissão Regional, pode ir, Norte, em verdinho. Comissão Regional Nordeste, em azul. Comissão Regional Centro, em laranja. Comissão Regional Sul, em amarelo, que a FEB faz todos os anos. Esse trabalho que cada federativa faz todos os anos, aqui para nós, comissões regionais, no Sul, são azures, em Minas Gerais, são também comissões e unidades nacionais, unidades regionais, faz esse trabalho de integração, de avaliação, essa visita fraterna sugerida por Kardec, não com o objetivo de feitorar, bisbilhotar ou implantar de cima para baixo alguma noção, não, mas para discutir, para fomentar o diálogo, para que a interpretação nossa seja mais segura e nós tenhamos uma unidade única de trabalho que signifique o quê? O fortalecimento da doutrina espírita no Brasil. E assim nós temos, ocupando cadeira no Conselho Federativo Nacional, todas as 27 federativas do Brasil. Todo novembro, as federativas se reúnem para discutir, dialogar sobre as destinações
do nosso movimento espírita. E agora, nesse conselho também, se assenta o Conselho Espírita Internacional, para discutir as destinações do trabalho do espiritismo fora do nosso âmbito, do nosso território nacional. E a FEEG e o Pacto Áureo, tem alguma coisa a ver? O quê? Vocês sabiam que, historicamente, a FEEG faz parte do Pacto Áureo? Ninguém esteve lá assinando em 1949 o Pacto Áureo, mesmo porque a federação não existia. Ela surgiu também em 1950, um ano depois. Mas o que foi que aconteceu? Em 1999, aos 50 anos do Pacto Áureo, foi comemorado aqui em Goiás. E deu origem ao primeiro Congresso Espírita Brasileiro. Esse para o qual nós vamos agora para o 5º Congresso Espírita Brasileiro no ano de 2020, começou aqui em Goiás em 1999. E olha só, o que foi que aconteceu? Na assinatura do documento que trabalhava a unificação em torno da FEB, todos os presidentes buscando esse trabalho de fortalecimento da tenda de Ismael, nós temos aqui a assinatura do presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás, agora, o nosso querido Humberto Ferreira. Então, a FEEG também faz parte do Pacto Áureo. E isso nós devemos defender e desposar essa ideia. Então, por isso nós estamos aqui. A gente fez esse trajeto todo para mostrar que estamos em 2019, comprometidos com as comemorações dos 70 anos do Pacto Áureo, até as raízes, até o último fio de cabelo, até a última gota de sangue, até a nossa última expressão espiritual, porque resolvemos ser espíritas e abraçar esta causa e esta ideia. Então, sejam todos bem-vindos ao trabalho do Pacto Áureo. E entendemos, mas o que é unificação? Foi a união dessas uniões estaduais para o fortalecimento da FEB? Na verdade, unificação, pensa rapidinho e leia na tela. É o trabalho federativo de unificação do movimento espírita, é uma atividade meio que tem por objetivo fortalecer, facilitar, ampliar e aprimorar a ação do movimento espírita em sua atividade fim. Isso que nós estamos fazendo aqui é um meio, cujo fim é promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita, conforme preconizada na codificação, e não de invencionices. Então, decorre da união fraterna, a unificação, decorre da união fraterna, solidária, voluntária, consciente e operacional dos espíritas e das instituições espíritas por meio da permuta de informações e experiências, da ajuda recíproca e do trabalho em conjunto. É o que nós faremos agora no nosso terceiro momento. Nós iremos nos reunir para trocar experiências. Ninguém vem aqui ensinar nada a ninguém. A gente vem para juntos nós analisarmos e consolidarmos o que estamos fazendo, para que façamos com maior segurança e para que encontremos forças uns nos outros para continuar. E alguém está aqui obrigado? Ou estamos de livre e espontânea vontade? Unificação é fundamental para o fortalecimento, o aprimoramento e o crescimento das instituições espíritas e para a correção de eventuais desvios da adequada prática doutrinária e administrativa. Temos desvios dentro do espiritismo? Não. Temos desvios dentro da prática espírita. Quando a gente passa a querer reinventar a roda e a trazer para nós situações, circunstâncias que, ao invés de libertar as consciências, que é o projeto do espiritismo, nós amordaçamos as consciências. Nós impregnamos de dogmas, de maneirismos, de processos que não têm nada a ver com o processo libertador do espiritismo. Então é isso que nós temos que ter cuidado, e muito cuidado, porque nós estamos novamente passando por um período nevrálgico, como aconteceu na França de 1869. O espiritismo não nasceu lá.
Kardec não fazia esse mesmo movimento em todas as suas férias, com as chamadas viagens espíritas, em que ele aproveitava o mês de junho e pegava uma locomotiva às próprias expensas, com os próprios recursos, e visitava as sociedades espíritas nascentes a uma velocidade espantosa de 50 km horários, em um trem de ferro, que era o que se conseguia naquela época. E ele fazia esse trabalho que nós estamos fazendo aqui. E onde é que encontramos provas disso? Obras póstumas, Viagem Espírita 1862 e 1868, Revista Espírita, que foi a grande tribuna de Kardec para consolidar a última obra, que é a Gênese, que deveria ter vindo primeiro, porque ela está sediada nas questões de 1 a 75 do primeiro livro do Livro dos Espíritos, mas foi a última. Por quê? Porque precisava ter os conceitos testados. E isso foi feito através de todas as publicações que nós encontramos na Revista Espírita. Muito da organização da Gênese estão lá nos textos de 1858 a 1869. Por quê? A Revista Espírita não morreu aí. Nós tivemos